Vamos começar, pessoal, a nossa oitava aula, onde vamos resolver um pórtico rotulado, ok? Então, o pórtico que nós vamos estudar é esse aqui com todos esses carregamentos, né? No geral, a gente sempre escolhia um, mas nesse caso também nós vamos trabalhar com todos os carregamentos. O carregamento 1, essa carga de 10 toneladas, uma carga concentrada atuando aqui em C, né? Temos o carregamento 2, esse carregamento distribuído, né? De forma constante, né? De 1 tonelada por metro. O carregamento 3, esse carregamento distribuído atuando aqui nessa coluna AB. Esse carregamento triangular atuando aqui em cima em CD e esse momento aplicado aqui nessa rotulação, ok? Eu coloquei esses carregamentos, não foi aleatório não, pessoal, foi bem calculado para que vocês não fiquem com dúvida com relação ao vetor carregamento, né? É uma estrutura bem interessante, bem fácil, não tem nada de complicado, mas tem muita gente que tem medo por sair do padrão, né? Então nós temos duas rótulas, uma aqui em C e outra aqui em E. Tá entendendo, pessoal? Eu espero que vocês entendam essa notação de rotulação que vocês estão aqui, ó. Eu tenho uma rótula aqui atuando em C, né? Então significa dizer que esse ponto C ele é rotulado, ou seja, essa barra AC e essa barra CD, você fez um furo numa, fez um furo na outra e colocou um pino. Então as duas ficaram rotuladas. Esse rótulo aqui, ele é diferenciado. O que é que está acontecendo nesse rótulo? Esse rótulo, você pega essa barra DEF, ela é uma barra contínua, uma barra inteira, tá entendendo? Aí você furou nesse ponto E e colocou essa barra BE, ok? Articulou essa barra BE. Então são duas notações diferentes. Eu espero que vocês entendam essa notação. Caso não esteja entendendo, a gente mande um recado para mim, ó, não estou entendendo, que a gente tenta fazer de uma forma que seja mais didática, ok? Então essa é a nossa estrutura. A partir dessa estrutura, pessoal, vamos determinar o nosso sistema de referência, ok? Então vamos determinar nosso sistema de referência. Então vamos inserir placas e apoios, né, nessa estrutura. Perceba que nessa estrutura eu vou colocar toda a vida nos nós internos, né? A gente vinha colocando chapa para travar essa estrutura na rotação. Sendo que nesse caso, pessoal, eu tenho um nó C, ó, que ele é uma rotulação. E vocês sabem que aonde nós sabemos os esforços, não há necessidade de colocar nem chapas nem apoio, ok? Então nesse caso, nessa rotulação, eu sei o valor do momento. O momento vai ser zero, tanto para ser início da barra CD, como para ser final da barra BC, ok? Então eu sei que o momento é lá, então não preciso colocar uma chapa em rotulação. Aqui em E eu também tenho uma rotulação. E aqui eu sei que tem um momento aplicado. Então eu sei o valor do momento nessa chapa, né, nessa rotulação, nessa barra BR. Mas perceba, pessoal, que essa barra FD ela é inteira. Então perceba que o E, em se tratando do final da barra BE, eu sei o valor do momento, né? Então não há necessidade de colocar uma chapa aqui no final da barra BE, mas essa barra DEF ela é inteiriça, então ocorrerá uma rotação aqui em E, tá entendendo, pessoal? Então eu tenho que saber qual é essa rotação. Então há necessidade de eu colocar uma chapa aqui, ó. Não é pegando o E proveniente do final da barra BE, não, é pegando o E que pertence a essa barra inteira FED, ok? Então na hora de eu dar rotação unitária, esse ponto E vai girar, mas esse giro, esse momento não vai ser transmitido para essa barra aqui, já que ela é rotulada, né? Na rotulação você libera as rotações.
Aqui em D é um nó interno, então eu preciso de uma chapa aqui. E aqui em B também é um nó interno, então eu preciso de uma chapa. Então, com relação às chapas, são essas que a gente definiu. Ok? Agora vamos para a questão dos apoios. Perceba que essa estrutura ela tem uma deslocabilidade externa, ela tende a sair, ou seja, com o carregamento, imagina aquela força de 10 aqui aplicando, tá vendo? Ó, aqui em C, essa estrutura tem essa tendência aqui, ó, de vir para aqui. Então, esse deslocamento linear que acontece nessa estrutura, né, a gente tem que impedir. Então, ocorre a necessidade de eu colocar um apoio aqui em D, pessoal, impedindo que ele se desloque na horizontal. Ok? E perceba também que em E eu preciso também colocar um apoio, porque da mesma forma que o D tende a deslocar para direita ou para esquerda, dependendo do carregamento, o ponto E também. Então eu preciso ter um apoio aqui. Não é que eu preciso ter, eu tenho que ter, pessoal, para eu poder ir para a tabelinha dos esforços e poder achar as deformações, porque se eu não colocar esse apoio, o que é que acontece? Na hora que eu der a rigidez dessa chapa em D, ou seja, aplico uma rotação, essa aqui não vai girar, mas ela pode deslocar, ou seja, eu tenho que colocar um apoio aqui para poder garantir que não tenha esse deslocamento lateral. Então, para eu poder utilizar a tabelinha, é melhor eu utilizar esse apoio. Nós vamos fazer um outro exemplo, pessoal, que eu não vou travar uma estrutura da forma correta, mas mesmo assim, com muito trabalho e muita dificuldade, eu consigo achar a matriz de rigidez, né? Obviamente que eu vou colocar um negócio mais simples, porque vocês vão perceber que esse travamento que a gente está fazendo, basicamente é para ir para a tabelinha daqueles esforços. 4 aí sobre L, vai 2 aí sobre o quadrado, 6 aí sobre L ao quadrado, 12 aí. Basicamente é isso, ok? Então pronto, neste caso, essa minha estrutura está travada. Então qualquer esforço que eu precise dar para ter uma deformação unitária, está lá na tabelinha, vocês vão verificar. Ok, pessoal? Então vamos enumerar. Aqui vou trabalhar como sendo a chapa 1, aqui como sendo a chapa 2, aqui como sendo a chapa 3, apoio 4 e apoio 5. Ou seja, eu vou trabalhar com a matriz de rigidez 5 por 5. Ah, professor, eu não preciso travar essa estrutura com relação ao deslocamento linear na vertical? Não, porque nós vamos continuar não levando em consideração os esforços normais. Então percebo que para o ponto C ou o ponto B subir ou descer, eles vão ter que tracionar a barra AB ou a barra C. E nós não estamos levando em consideração. Ah, professor, mas eu posso resolver essa estrutura considerando os esforços normais? Pode, mas aí vocês vão perceber, pessoal, que eu vou deixar de trabalhar com a matriz 5 por 5 e vou trabalhar com uma matriz o que, ó, 3, 5, 5 com mais 3, 8, aqui com mais 3, 11, ok? Uma matriz 11 por 11. Isso a gente vai deixar para o computador fazer, porque dá muito trabalho para a gente. Então, quando a gente define esse sistema de referência, o que é que acontece? Nós estamos definindo quais são as incógnitas do nosso problema. Então, quais são as incógnitas do nosso problema? Ou seja, como eu coloquei uma chapa aqui em B, na resolução do sistema eu vou achar a rotação em B, proveniente da chapa 1. Como eu coloquei uma chapa aqui em E, eu vou ter a rotação em E, ok? Ah, professor, mas a rotação em E é igual à rotulação? Não vai ser, pessoal. Perceba que isso aqui está rotulado. Quando isso aqui se deforma, isso aqui pode ter uma rotação, mas é completamente diferente, ok? Então, neste caso, eu vou colocar como um exemplo a gente definir a rotação aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de E',
a rotação aqui nesse ponto que eu vou chamar de C' e a rotação aqui que eu vou chamar de C2'. Ok, pessoal? Então isso eu tenho que calcular, porque essas rotações, se pode fazer isso aqui no F2, elas vão ser diferenciadas. Então lá no final eu vou utilizar as equações que eu achei, as ações de extremidades que eu achei nessas barras, e eu consigo equacionar a rotação. E eu consigo determinar a rotação aqui em C', um coconésimo, né, da barra CD, e em C2' um coconésimo da barra BC. Ok? Então você vai ver que é bem interessante esse exercício. E eu também vou querer a rotação aqui em E, que vai ser completamente diferente da rotação que eu vou encontrar no E na resolução do sistema, já que é uma incógnita, a rotação de E é uma incógnita, já que eu coloquei uma chapa, enumerei como sendo a chapa 2, é a nossa segunda incógnita. A terceira incógnita vem da chapa 3, que vai ser a rotação de D. O apoio 4, então eu vou ter um deslocamento em X de E, e o apoio 5, o deslocamento em X de D. Essas são as incógnitas do meu problema. Entendeu, pessoal? Então vamos resolver isso aqui e no final vamos definir quais são os valores das rotações. E', um coconésimo aqui da barra BE, C' e C2', ou seja, no início e da barra CD e no final da barra BC, né? Usando as ações de extremidades, que são muito importantes. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima aula, que é o segundo passo, determinação do vetor carregamento.